Cara, esse caso da Lei Mari Ferrer é uma das maiores bizarrices, assim. Eu acho, assim, que o que tá acontecendo no Brasil é, tipo assim, é uma sanha autoritária, assim, e o judiciário que deveria corrigir distorções, ao contrário, ele fortalece mais e mais, assim, a sensação de injustiça, cara. O caso dessa moça aí, da Lei Mari Ferrer aí, o cara foi julgado, foi absolvido, não, foi apresentado todas as provas, o cara foi absolvido em todas as instâncias. Aí agora, em 2026, né, foi passada essa lei, né, essa lei aí, que proíbe o constrangimento de vítima durante o processo. Daí o STF, né, decide legislar e retroagir e invalidar uma absolvição com base em uma lei. Cara, tu já imaginou isso? Lei retroativa, cara. É engraçado, ó. Qualquer pessoa que comete um crime no Brasil, não existe esse negócio de lei retroativa. Ela vale da lei criada pra frente. Mas nesse caso, o STF decidiu de forma quase bizarra, atropelando totalmente a Constituição para anular um julgamento que o cara foi absolvido em todas as instâncias, cara. Eu não consigo entender isso. E assim, esses casos aí só expõe mais, assim. E aqui eu não sou contra, e aqui eu não tô sendo machista, nem nada desse tipo, não. O que a gente quer, o que eu acho que é pra ser, é o justo, cara. Não existe moralidade nesse país. Não existe, cara. Parece que o homem, assim, nesse país, ele tem que pagar por tudo de ruim que existe na sociedade, né? Qualquer tipo de homem. Porque aí, quando você coloca no embalo homens bons e homens ruins, você coloca todo mundo no mesmo embalo. E aí, vítimas realmente desse tipo de crime aí que a gente fala, né? Bizarro, passam impune, né? Pessoas que deveriam sofrer mesmo na justiça, passam impune. Sabe por quê? Porque simplesmente o judiciário entende do Brasil que é bizarro, que a palavra da mulher, só a palavra dela basta, não adianta apresentar prova. Tu imagina aí o Neymar, cara, se o Neymar não tivesse gravado o que ele gravou. O Neymar tava ferrado, cara. Recentemente a gente teve, agora, e eu não sei, né, como é que era o processo, mas também teve do Daniel Alves também, né, que depois ficou provado. Cara, quantos homens têm a sua vida destruída por causa de denúncia caluniosa? Porque parece que diante de coisas tão graves, de uma sociedade tão doente, até a confiança de relacionamento entre homem e mulher tem sido abalada, cara. A gente tem visto isso de casos, às vezes, até pensado. A mulher, às vezes, querer destruir a vida de um homem, apresentando denúncias como essas, caluniosas. A mulher saiu com o cara, consentiu, saiu andando, tem câmera, tem tudo, e só a palavra dela que contradiz tudo que foi gravado, até a mudança de versão, todos os exames provaram o contrário. Mas não, o guardião da justiça do Brasil, simplesmente ele, que legisla sobre tudo, inclusive até juristas dizem que o que o STF está fazendo é uma ilegalidade, porque esse caso já dá como um caso transitado e julgado, não é um caso que fere a Constituição, né? Mas o guardião da justiça, né? O que às vezes quer fazer em cima assim, o que acontece no Brasil é assim, porque muita gente não entende, né? As pessoas são tão burras que eu acho que vai ter gente aqui que vai dizer, não, mas você tá falando isso. O que as pessoas fazem hoje no seu julgamento é fazer tese jurídica. Então, para passar um recado que a sociedade é machista, que a sociedade é misógina, aí eles preferem cometer uma distorção, né? Até jurídica, para passar esse recado ideológico. E a gente fica percebendo, a gente olha assim, a gente diz, meu Deus do céu, o homem vale um homem, não vou dizer que um cachorro, que eu acho que cachorro vale mais do que um homem, né? Hoje na nossa sociedade. O homem não vale mais nada, cara. Cara, sim. Aí você vê a mensagem que o STF passa sobre isso, é bizarro, cara. É bizarro. A gente viu recentemente uma juíza simplesmente deixar de punir uma mãe que sabia, né, do que acontecia com seu filho, que era responsável por proteger o seu filho. A juíza decidiu, né, de livre e espontânea vontade, se atropelando todo o regimento interno, até fazendo manobra para não punir a mãe, porque alegava que a sociedade é misógina, que é machista, que a mãe estava sendo punida porque ela era mãe, porque ela era mulher. Você tá vendo o nível de distorção que a gente tá criando? A gente tá chegando ao nível de qualquer coisa que uma mulher faz, independente que seja uma acusação falsa, independentemente de que seja participar de forma leniente com o desvivamento do seu próprio filho, não ser responsabilizada, porque simplesmente os juízes e o STF, como Constituição, né, que deveria guardar a Constituição, faz essa guerra ideológica entre homens e mulheres. Aí o que acontece? Os verdadeiros criminosos, os verdadeiros homens machistas, os verdadeiros homens
abusadores, eles não são punidos com o rigor da lei. Os verdadeiros homens que agridem mulher, que objetificam mulher, que tratam as mulheres de um jeito que elas não merecem, esses homens, eles passam 3, às vezes a mulher precisa fazer uma medida protetiva, né? E mesmo assim, esses homens não respondem na justiça com o peso que deveria responder. Aí, às vezes, esses casos que acontecem, como esse, passam um recado que, muitas das vezes, a própria justiça cria a própria distorção. Cara, essa justiça, a justiça que criaram, que é a justiça machista, né? Em menos de um mês, eles premiaram uma mulher que mentiu e uma mãe que participou de tirar a vida do seu próprio filho, entendeu? Porque simplesmente o ativismo judicial brasileiro é tão grande, tão bizarro, ideológico, porque, cara, esses juízes, desembargador, eu sempre digo, as pessoas tendem a entender que os maiores inimigos do povo são só os políticos, mas os maiores inimigos do povo, cara, são os próprios desembargadores, porque eles são os responsáveis de não aplicar a lei, eles são os responsáveis de receber salários vultosos, de receber penduricários que assim extrapolam o teto constitucional. Eles que chumpiam até a última gota de imposto que a gente paga. E quando é na hora de proteger as pessoas que são vítimas, eles são condescendentes. Eles são condescendentes com quem tem as mãos sujas de sangue. Porque você vê, cara, o julgamento desses juízes. Você não vê o peso da lei sendo aplicado. Você vê eles atropelando o regimento para fazer como se fosse tese de doutorado de universidade, né? Você vê os caras soltando, não, vou soltar porque é vítima da sociedade. Não, presunção de inocência. Não, meu irmão, assim, é revoltante, cara. O Brasil tem dos judiciários mais inchados do mundo e um dos judiciários mais inchados e um dos judiciários mais injustos, que esse é o Brasil, cara. Esse é o Brasil bizarro. Esse é o Brasil da Mari Ferrer. Esse é o Brasil da mãe Monique, que não é pra ser mãe, né? É pra ser monstra, mas que infelizmente é o Brasil que pune os bons e louva os maus. Esse é o país do judiciário. A gente viu, cara, tipo assim, a gente viu o julgamento do Lula, a gente vê o julgamento do Bolsonaro, a gente vê o julgamento, você vê o tanto de ilegalidade que acontece nesse julgamento. E aí, independente de você ser de direita ou de esquerda, mas você vê, entendeu? Aí agora você vê o julgamento de mulheres, que só por ser mulheres, elas têm que ser capazes de subjugar os homens. E, na verdade, isso aí não tá corrigindo distorções. Isso aí tá apresentando mais distorções ainda. É isso que essa lei, esse projeto Mari Ferrer passou. Eu não sei o que você pensa disso tudo. Comenta aqui embaixo. Isso é de adoecer, cara. Se inscreve no canal. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.